Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E o episódio de hoje está recheado de novidades e informações importantes para vocês. Confere só! Nos shots de SEO, eu falo sobre o fim do Spam Update de março de 2024 do Google, a substituição do Perspectivas pelo filtro de fórum e questionamos se o Google consegue detectar conteúdo gerado por AI. Também falamos sobre as mudanças na liderança de pesquisa do Google. Ufa, é tanto shot que eu tô até meio bêbado. Agora, nos temas principais, eu vou falar sobre a atualização das diretrizes de qualidade do Google que relaciona AI e conteúdo de baixa qualidade. Temos o FAQ oficial do Google para ações manuais. E terminamos falando da atualização no documento de experiência de página do Google para explicar os Core Web Vitals. Se você curte o SEO Happy Hour, lembre-se de compartilhar esse episódio com seus colegas para ajudar a gente a chegar mais longe na dominação mundial do SEO. Brincadeira, mas divulgar e participar mandando suas dúvidas ajuda muito a gente aqui. Vale lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma iniciativa da SEO Happy Hour, agência de consultoria em SEO que atende empresas de todos os tamanhos e ramos de atuação. Se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com que eu bato um papo contigo. Mas sem mais delongas, vamos aos shots do dia. E começamos o episódio de hoje com um shot falando sobre o fim do Spam Update do Google. Ele foi anunciado no dia 5 de março de 2024, junto com o Core Update. Caso você não lembre, é uma atualização nos mecanismos contra spam que pode impactar nas classificações de páginas na pesquisa orgânica. A implementação terminou na manhã de quarta-feira, dia 20 de março. O principal ponto desse update foi a adição de novos itens nas políticas anti-spam do Google, como, por exemplo, abuso de domínio expirado, abuso de conteúdo escalável e abuso de reputação de site. Inclusive, logo após o anúncio das novas políticas de spam, o Google distribuiu diversas ações manuais em sites que estavam infringindo essas regras. No nosso site, você confere uma matéria completa sobre o Core e o Spam Update. E ainda nesse episódio, vamos esclarecer melhor o que são essas ações manuais e como escapar delas. Lembrando que até a gravação desse episódio, o Core Update ainda estava rolando. A expectativa é que ele termine somente em abril. E o segundo shot do dia é sobre mudanças nos filtros do Google. Quem aí lembra do Perspectivas que o Google anunciou como filtro no ano passado, voltado para mostrar opiniões de redes sociais e fóruns nos resultados de pesquisa? Bom, ele nem teve tempo de chegar ao Brasil e já preparou seu adeus. Mas calma, a mudança ainda está em teste e trata-se apenas de uma nova nomenclatura mantendo funções parecidas. A ideia é que os resultados possam ser filtrados para mostrar vídeos, blogs e fóruns, oferecendo resultados de pesquisas mais personalizados, mostrando experiências pessoais. A partir das próximas semanas, se chamará fóruns e manterá a mesma essência. E o terceiro shot do dia é que recentemente sites foram rejeitados pelo AdSense, que é o serviço de publicidade do Google, com a justificativa de que o conteúdo foi, abre aspas, gerado automaticamente, fecha aspas. Em um estudo da Originality AI, foi analisado que, após retirar o conteúdo gerado por AI, o site foi aceito pelo AdSense. Ou seja, o Google pode não aceitar para publicidade sites que possuam conteúdo gerado automaticamente, que aqui significa gerado por inteligência artificial. Apesar de isso não ter relação direta com as classificações na pesquisa orgânica, já mostra uma posição do Google quanto aos sites que usam inteligência artificial de maneira desenfreada para produzir conteúdo. E olha, pelo que estamos vendo, esse será um assunto recorrente por aqui. Ainda nesse episódio, vamos falar mais sobre essa relação do Google, inteligência artificial e conteúdo. E o último shot de hoje é uma fofoca no mundo corporativo. Na semana anterior ao que esse episódio foi lançado, o Google anunciou diversas mudanças no time que desenvolve os recursos de pesquisa orgânica. Agora, a engenheira Elizabeth Reid encabeça a área. Também há novos executivos nas áreas de qualidade e classificação de pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos. Confira como ficou a formação da equipe. Então, Liz Reid, que liderava a área de experiências de pesquisa,
será a nova chefe de pesquisa no Google, a Head of Search. O Shino Venkatachari será o novo líder de qualidade e classificação da pesquisa orgânica. A Cat Edwards fará parte da equipe que desenvolve novos produtos na área de conhecimento e informação, a área de Knowledge and Information. E Pandu Nayak, que era o líder de qualidade e classificação da pesquisa orgânica, agora será o cientista-chefe de pesquisa orgânica. Ou seja, o Google mudou basicamente toda a sua liderança ali do time de pesquisa. E geralmente, quando a gente vê grandes mudanças de governança em empresas, significa que mudanças vêm por aí. A Liz lançou um post no LinkedIn dela dizendo que a inteligência artificial veio para ficar. Então eu não duvido aí que a gente veja mais ações voltadas à inteligência artificial e o SGE daqui para frente com essa mudança de liderança no Google do que a gente vinha vendo até então. E agora vamos para os nossos temas principais. O Google atualizou as diretrizes de avaliação de qualidade de pesquisa e adicionou uma informação bem importante, destacando um exemplo para aquilo que considera páginas de qualidade muito baixa. O destaque é dado ao uso de inteligência artificial na geração de artigos em sites, sem especificar quais páginas são afetadas. Isso levanta preocupações sobre a confiabilidade do conteúdo gerado por AI e sua relevância para o ranqueamento nos resultados de pesquisa do Google. De acordo com a documentação, o receio é de que os conteúdos gerados automaticamente com o uso de inteligência artificial podem conter erros ou estarem desatualizados. Logo, não estariam oferecendo um conteúdo útil para as pessoas. A explicação continua detalhando um exemplo específico de uma página considerada de baixa qualidade. A página aparenta ser um artigo informativo sobre a transição de bebês do leite materno para o leite integral. No entanto, o rodapé da página declara que o blog é dedicado a assuntos relacionados a crianças e parentalidade, incluindo análises de produtos, notícias, receitas e mais. Essa discrepância entre o conteúdo da página e a descrição do rodapé contrasta com as informações fornecidas na página de termos de uso do site. A página de termos de uso esclarece que alguns artigos do site podem ser parcialmente gerados por um modelo de linguagem de inteligência artificial, destinados apenas para uso experimental e de pesquisa. Além disso, enfatiza que não assume responsabilidade pela precisão desses conteúdos e recomenda-se verificar independentemente o conteúdo e consultar profissionais para obter informações específicas. O exemplo citado nas diretrizes destaca a importância da transparência na divulgação do uso de inteligência artificial na geração de conteúdo, bem como a necessidade de garantir a confiabilidade e a qualidade das informações apresentadas. A falta de clareza sobre quais páginas são geradas por AI e a discrepância entre as declarações de diferentes seções do site podem afetar negativamente a confiança dos visitantes e a avaliação de qualidade do site. É importante ressaltar que, embora as diretrizes para avaliadores de qualidade de pesquisa não sejam diretamente incorporadas aos algoritmos de classificação do Google, elas podem sim influenciar indiretamente na percepção da qualidade e confiabilidade dos sites. Então assim, gente, pelo que eu entendi dessa mudança nos Quality Raters Guidelines, basicamente se você usa a inteligência artificial no seu site, mas você não deixar claro em quais páginas você está utilizando, os avaliadores que vão passar pelo seu site vão considerar essas páginas como páginas de muita baixa qualidade. E isso tende a afetar o seu ranqueamento ou pelo menos a percepção dos algoritmos da sua página. Na semana passada, falamos aqui no podcast que desde o anúncio das novas políticas contra spam do Google, a Big Tech andou distribuindo diversas ações manuais para sites que estavam infringindo essas regras. Com base nisso, o Google disponibilizou perguntas e respostas frequentes sobre as ações manuais. Além disso, trouxemos aqui também um passo a passo para resolver esse problema se acontecer com seu site, então vem comigo. Primeiro, vamos começar definindo o que é uma ação manual de puro spam. Ela é uma medida adotada pelo Google quando um site é identificado utilizando técnicas agressivas de spam que violam as políticas anti-spam da empresa. Isso inclui táticas como conteúdo gerado automaticamente, cloaking, scrapping de conteúdo de outros sites ou outras violações graves.
Quando essa ação é aplicada, pode afetar algumas ou todas as páginas do seu site, impactando significativamente a visibilidade do site nos resultados de busca do Google. E por que ações manuais existem? O objetivo das ações manuais é manter os resultados de busca de alta qualidade e relevantes. Eles ajudam o Google a combater spam e tentativas de manipulação de algoritmo, garantindo que as pessoas encontrem as informações que estão buscando e que sites legítimos recebam a visibilidade que merecem. Mas como identificar se o seu site foi penalizado? Você deve verificar o relatório de ações manuais no Google Search Console. Se houver uma ação de spam contra o seu site, ela será listada lá juntamente com os detalhes sobre as páginas afetadas e os problemas específicos detectados. Mas Rafa, eu posso arrumar só algumas páginas para solicitar a remoção da ação manual? Não. Você deve resolver os problemas em todo o site e só depois de resolver tudo que você de fato deve solicitar a revisão. Tá, mas eu resolvi os problemas, mas meu site ainda não está bem classificado. O que fazer? Continue focando na criação de conteúdo relevante, seguindo as melhores práticas para que o Google observe isso e passe a classificar seu site melhor. Não é de um dia para o outro que você vai reconquistar a confiança do buscador. É preciso ter constância e paciência. Uma outra dúvida que o Google endereçou é se a pessoa deve descartar o domínio e começar um novo caso ela tenha sido afetada por uma ação manual. Bom, a ação manual não é irreversível. Quando você identifica os problemas e você faz as devidas mudanças, você pode solicitar a revisão para que a penalidade seja suspensa. É bem importante vocês saberem que, em geral, ações manuais são realizadas em sites que escancaradamente fazem spam. Porém, é possível que questões mais sutis e difíceis de identificar sejam penalizadas também. Nem sempre as violações são óbvias, por isso é importante realizar uma análise profunda do conteúdo e também da estrutura do seu site para identificar possíveis problemas. Se você viu no seu Google Search Console que foi atingido por uma ação manual, siga os passos que eu vou falar agora. A primeira coisa que você tem que fazer é entender a violação. Então analise as políticas anti-spam do Google para compreender quais violações que levaram à ação manual. O segundo ponto é você fazer uma auditoria revisando o seu site para identificar conteúdo ou técnicas que possam ser consideradas spam. O terceiro passo é você realizar as mudanças necessárias, removendo ou revisando o conteúdo e as práticas problemáticas. Aí você atualiza o seu site para que ele esteja em conformidade com as diretrizes do Google. O quarto passo é você solicitar uma revisão. Então, depois que você arrumou a bagunça, utilize a opção Solicitar revisão no relatório de ações manuais e descreva com o máximo detalhe possível tudo que você fez ali e corrigiu dentro do seu site, dê exemplos do que você mudou de conteúdo ou removeu de conteúdo e aí torça para dar tudo certo. Quando você sofre uma ação manual, gente, significa que um humano do lado do Google viu que você está fazendo não segue as diretrizes do Google e tomou uma ação contra o seu site. E quando você pede para revisar uma ação manual, essa revisão vai para um humano também, que vai checar o que você fez, ver se de fato você mudou o que precisava ser mudado, e aí ele remove a ação manual do seu site ou não. Ou seja, esse processo, diferente dos outros processos do Google, ele não é via algoritmo, ele é via humano, por isso que se chama uma ação manual. Então, não tentem solicitar uma revisão se de fato vocês não resolverem o problema, porque isso só pode inclusive agravá-lo ainda mais. Lembre-se também que os pedidos de reconsideração podem levar vários dias a semanas, dependendo da complexidade da revisão. Você receberá uma notificação por e-mail sobre o status do seu pedido. Um outro ponto importante, que já falamos outras vezes, é que remover a ação manual não garante a restauração imediata das classificações anteriores do site. Por isso é bem importante que você tenha uma equipe atenta a isso ou conte com profissionais consultores que possam te ajudar a prevenir práticas que possam levar às ações manuais.
O Google atualizou também a sua documentação de ajuda sobre experiência de página para esclarecer como as métricas do Core Web Vitals são utilizadas como sinais de classificação. Como já falamos por aqui algumas vezes, as Core Web Vitals são métricas do Google que mostram como está a experiência do visitante em seu site. Agora, o documento esclarece que o Google usa as métricas de Core Web Vitals em seus sistemas de classificação. No entanto, só ter uma boa pontuação nos Core Web Vitals não garante as primeiras posições nos resultados de pesquisa. Além disso, o Google também diz que além das Core Web Vitals, outros aspectos da experiência de página não ajudam diretamente o site a obter uma classificação mais alta nos resultados de busca. No entanto, melhorar esses aspectos pode tornar o seu site mais satisfatório de usar, o que está alinhado com o que os sistemas de classificação do Google buscam recompensar. Portanto, continua sendo válido trabalhar para melhorar a experiência da página como um todo. Basicamente, o Google quer que você pense na experiência das pessoas que vão usar o seu site, ao invés de ficar fissurado em ter as melhores pontuações em todas as métricas, até porque isso pode ser impossível. Essas atualizações na documentação do Google visam esclarecer a confusão em torno da importância e do impacto dos sinais de experiência de página na classificação de sites. Embora a experiência de página continue sendo um sinal de classificação, é fundamental entender que existem diversos fatores que influenciam o posicionamento nos resultados de busca e não apenas isso. Então assim, gente, se vocês tiverem uma página que passa em todos os Core Web Vitals, mas essa página ela tem um conteúdo ruim, ou ela não supre bem a intenção de busca da pessoa, vamos pensar o seguinte, a pessoa quer comprar um produto e o produto está indisponível na sua loja. Por mais que todos os Core Web Vitals estejam verdinho e você esteja nota 100 no PageSpeed Insights, essa página não vai ranquear bem. Por quê? Porque ela não supre a necessidade que as pessoas têm. Da mesma forma, se você tiver uma página em que o conteúdo é raso, ou foi criado por inteligência artificial sem uma revisão humana e tem coisas erradas nele, essa página também pode ser a mais rápida do mundo que ela nunca vai ranquear. Então não olhem para fatores isolados que possam impactar as buscas, mas olhe para o todo, avaliando cada caso conforme as diretrizes do Google e conforme as boas práticas de SEO, tá? E com isso, chegamos no nosso momento consultoria grátis. Se você tem dúvidas sobre SEO e quer que eu te ajude com a minha opinião e experiência, é só você mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com ou comentar no nosso LinkedIn no post de consultoria grátis. A gente abre um post toda semana para isso. Se você quiser também, sinta-se livre para me mandar uma mensagem direta, beleza? Começando hoje com a dúvida do Caio Casselli, e ele perguntou: Rafa, quando rodamos uma página no Google em tempo real e ao olhar a captura de tela, a imagem está toda em branco, o que pode ser? Sei que é um erro de renderização, mas quais podem ser as causas? Obrigado como sempre. Bom, gente, se você inspecionou uma URL no Google Search Console em tempo real e você vê que o resultado dela está sendo uma página em branco, significa sim que tem um problema de renderização. Na grande maioria das vezes que eu lidei com esse tipo de problema, era porque um asset, ou seja, um recurso que o Google precisa para renderizar a página, estava sendo bloqueado para o robô. Como o robô não consegue acessar aquele arquivo, ele também não consegue fazer o download daquele arquivo e renderizar ele ali, rodar ele na página para que a página consuma aquele recurso e mostre a versão final. Geralmente, isso está relacionado a assets que estão bloqueados no robots.txt. Então, se você tem arquivos de CSS ou JS bloqueados no robots.txt, pode dar esse tipo de problema sim. Na verdade, vai dar com toda certeza. Então, verifique se de fato nenhum arquivo que é essencial para a página ser renderizada está sendo bloqueado pelo robots.txt. E isso aqui é um trabalho um pouquinho complicado, porque às vezes esse asset ele está num outro domínio ou num subdomínio da marca, não necessariamente no domínio principal. Então você precisa checar o robots de todas as rotas que você contém arquivo, porque se em uma delas ele está bloqueando tudo, vai dar problema de renderização. Então não olhe só para o robots do arquivo principal.
E uma outra dica que eu dou para vocês, que eu tive esse problema recentemente, o arquivo, ele não estava bloqueado no Robots, mas ele estava inacessível para robôs. Quando um robô tentava acessar aquele arquivo específico, ele recebia uma mensagem de erro lá de inacessível. Então, às vezes, você pode bloquear robôs a nível da CDN ou do seu servidor, e mesmo que o robot esteja tudo ok, isso pode fazer com que recursos da página não renderize corretamente também. Dentro do próprio Google Search Console, quando você inspeciona a página, na terceira aba, a primeira é o código-fonte, a segunda é a captura da tela e a terceira ali é o console de erros. Essa terceira aba vai te dizer quais recursos não foram carregados e por quê. Geralmente, é ali que você vai encontrar o problema de qual recurso de fato não foi baixado pelo Google ou rodado pelo Google, e aí você precisa ir naquele arquivo e tentar debugar o problema. Não tem aqui uma resposta que vai funcionar em todos os casos. Isso depende muito do framework que você está usando, da onde seu domínio está hospedado, qual o seu CMS, etc. Então você vai ter que, de fato, aplicar um esforço ali para tentar entender o que está acontecendo e, às vezes, até levantar a mão e pedir ajuda para o time de tecnologia. O Paulo Andraus perguntou: como você faria SEO para um filme? Bom, essa pergunta foi meio abrangente, mas eu achei ela legal, até porque eu sou nerd de carteirinha e cinéfilo. Aqui eu vou pensar que é o seguinte, só pra gente desenhar um cenário. Uma empresa que tem um filme, tipo a Warner, me contratou para fazer SEO de um filme específico. E esse filme, ele tem um domínio próprio, ele não tá dentro de um site que fala de outros filmes. Essa é a minha premissa. Bom, eu faria primeiro toda a parte de SEO básica ali, né? Conteúdo, title, velocidade de carregamento, meta description, ver se a renderização tá correta e etc. E aí, eu começaria a criar conteúdo em volta daquele filme. Então, conteúdo, por exemplo, sobre quem são os atores desse filme, quem dirigiu o filme. Eu ia, na verdade, usar ferramentas de pesquisa de palavra-chave para entender quais são as principais curiosidades e informações que as pessoas querem saber sobre o filme, e eu buscaria criar páginas contando essas informações também. Quem ouve esse podcast aqui e viveu na época em que a gente assistia filme de locadora, locava o VHS ou DVD, uma coisa que eu adorava fazer era que dentro do DVD ou da fita cassete, às vezes a gente tinha uma seção lá dentro, que era a seção de making of do filme. Então, basicamente, a gente tinha acesso a entrevistas com os atores, entrevista com o diretor, às vezes mostrando como uma cena foi criada dentro do filme, uma curiosidade, coisa assim. Eu ia tentar trazer esse conceito do making of para dentro do site para justamente instigar as pessoas a quererem ver mais o filme. Então, essa é uma técnica que, se eu cuidasse do SEO de um site de um filme, eu muito provavelmente iria explorar. Uma outra coisa que eu iria fazer é... existe muita pesquisa para review de filme, né? As pessoas querem saber a nota que aquele filme está tendo, opiniões de especialistas, críticos, etc. Eu provavelmente criaria uma página dentro do site que fosse como se fosse um agregador de críticas para que as pessoas pudessem ver lá dentro daquela página a nota que o filme recebeu em diferentes veículos ou de diferentes personalidades. Bom, acho que é isso que eu faria no caso de um SEO para um filme. Espero que a resposta tenha sido satisfatória aí. E o Moisés Neres mandou 3 perguntas pra gente, então eu vou responder cada uma delas de uma vez, tá? A primeira delas é a seguinte: qual é a melhor abordagem para lidar com conteúdos ou artigos duplicados? Atualizar uma versão e redirecionar as outras ou excluí-las? Bom, Moisés, se você tem conteúdo duplicado, significa que você tem 2 URLs no seu site ou mais que basicamente falam sobre a mesma coisa. Nesse caso, como URLs já existem, o ideal seria você escolher uma delas como a principal, que pode ser a mais recente ou a que está melhor ranqueada pelo Google. Aí sim, é legal atualizar ela para garantir que ela tenha o conteúdo das outras páginas também. E aí, nesse caso, a ação correta seria fazer o redirect 301 das URLs que são duplicadas para aquela que você julgou como versão principal. Essa ação seria melhor do que excluí-las, tá? Se elas tiverem sinais de SEO entre elas, o redirecionamento vai transferir esses sinais de SEO das duplicidades para a URL principal. Se você simplesmente exclui elas, você não vai estar fazendo essa transferência de relevância e de autoridade. Então essa é a diferença. A segunda pergunta do Moisés
é como denunciar ao Google sites com táticas antiéticas para melhorar seu ranking. Tem um concorrente que utiliza práticas desonestas e está bem posicionado. Bom, Moisés, esse caso aqui é um pouco mais complicado, mas tem uma forma de você passar essa informação para o Google. Quando você procura alguma coisa no Google, o Google exibe o nome do site, o title e a meta description. Ao lado do nome do site tem 3 bolinhas que, se você clicar nela, vai abrir no sidebar ali da página de busca informações sobre o site. Dentro dessa aba de informações sobre o site tem um botão chamado feedback. Se você clicar nesse botão, você consegue escrever um feedback para o Google do que você quer passar ali para ele em relação àquele resultado específico. Então você pode, por exemplo, clicar nesse botão de feedback e escrever lá: essa página aqui tem o problema XYZ, ou ao clicar nesse resultado, tô sendo redirecionado para o jogo do Tigrinho, alguma coisa assim. E aí, dessa forma, você tá passando o teu feedback direto pro Google e provavelmente alguém em algum momento vai olhar esse feedback e ver se toma alguma ação ou não, ou pelo menos vai tentar usar esse feedback para melhorar o algoritmo no futuro. Além disso, você pode também procurar usar suas redes sociais para expor o que esse site está fazendo, e a gente tem visto que sites que estão sendo expostos por as suas práticas desleais, eles tendem a tomar ações manuais ou punições por parte do Google com mais frequência do que sites que estão na surdina, né? Não tem ninguém falando sobre o que eles estão fazendo. E a terceira pergunta do Moisés é: diante das atualizações de algoritmo, é mais eficaz desativar em massa artigos com conteúdo gerado por AI ou atualizá-las gradualmente? Bom, essa pergunta é um pouco complexa porque a resposta certa é um grande depende. Mas eu vejo 2 cenários aqui. Se as suas páginas que são geradas por inteligência artificial, elas estão recebendo tráfego, ou pelo menos as que estão recebendo tráfego, essas eu procuraria atualizar. Porque se você já está recebendo tráfego para elas, significa que alguma coisa ali, basicamente o algoritmo gostou, e aí atualizando elas você tende a potencializar elas e também resolver o problema do conteúdo gerado 100% por AI ali, sem uma revisão ou edição humana. Se você sofreu uma ação manual e a ação manual falou que o problema que teu site tem é conteúdo gerado por inteligência artificial, nesse caso eu removeria elas o quanto antes, porque daí removendo essas páginas, você conseguiria solicitar ali uma revisão da ação manual, igual a gente falou antes nesse episódio. E um cenário misto seria assim: eu tenho 1000 páginas geradas por AI no meu site, 100 delas recebem tráfego e as outras 900 não. Nesse caso, eu deletaria as que não estão recebendo tráfego e atualizaria as que estão. Então, seria um cenário misto aí. Mas tem várias formas de lidar com isso, tá? Não tem uma resposta certa ou errada, mas essa é a forma como eu faria ou orientaria um cliente meu caso ele estivesse passando por essa situação. Bom, esse foi o nosso bloco Consultoria Grátis. Lembrando que se você quer participar desse bloco em episódios futuros, é só entrar em contato com a gente com a sua pergunta, que eu vou adorar te ajudar aqui. Eu aprendo muito com as perguntas de vocês e espero também que essas perguntas sejam úteis para nossa audiência que talvez tenham dúvidas similares ou estejam passando pelo mesmo problema. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. E lembrando que a gente também tem uma newsletter de SEO. Então, se você quer se inscrever na nossa newsletter, o link está na descrição desse episódio. E se você quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@seohappyhour.com. Eu aceito tudo, tá, gente? Dúvida, crítica, sugestão, ideia de pauta, o que você quiser me comunicar, nem que seja só falar: ô Rafa, episódio da hora. Eu tô aceitando. Lembrando que se você precisa de ajuda com SEO, você pode contar com a ajuda da SEO Happy Hour. É só preencher o nosso formulário de interesse que tá na descrição desse episódio. Uma ótima semana. Espero que esse update do Google seja bom para você se você tá fazendo tudo certo. Um grande abraço e valeu!